Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 20 de julho de 2021 e nós tivemos aí o pregão de terça-feira. E no pregão de hoje, o mini índice ele teve um pregão de muita oscilação, de muita volatilidade. Nós tivemos aqui um doji lápide, quando o corpo do candle, ele é minúsculo, é um candle de dúvida chamado doji, e quando o pavio inferior é muito maior do que o superior, o nome que se dá é um doji lápide. Quando este corpo do candle está mais embaixo, quando o corpo do candle, mesmo que seja muito pequeno, ele se dá, deixa eu ver se eu encontro aqui, quase que isso daqui, ó. Quando o pavio da parte superior é o maior e o inferior é o menor, chama-se doji libélula. Doji é um candle, como eu disse, de dúvida, ou seja, o preço está numa região que o mercado não sabe se está caro ou se está barato. Tá? E o número de negociadores que fizeram negócios hoje, foi meio que equilibrado. Tá? Ele formou um gap de baixa ontem, conseguiu até adentrar nesse gap. Eu achei que não adentraria, tá? Mas tecnicamente fez uma correção aqui na média de 3 períodos, a média mais curta, e como é um doji, um candle de dúvida, ele pode continuar andando de lado, porque se você for ver, ele não rompeu a mínima, e a máxima ele rompeu, mas ele parou na média, não teve êxito, não foi um corpo altista, tá? Porque ele fechou quase que na mesma, o preço de fechamento foi no mesmo nível que o preço de abertura, então isso não indica força altista, embora o nível dos preços estejam acima da máxima de ontem, não quer dizer força altista, tá? Por conta deste critério, ok? Esse é um dos motivos, tá? Que é muito difícil você configurar tecnicamente robôs para que eles consigam entender todas as possibilidades que ocorrem no mercado. Tá? Então, vamos supor que você configura lá para comprar toda vez que rompe a máxima do dia anterior. Aí, hoje, se houver algum robô que esteja configurado com esses parâmetros, ele comprou hoje. Mas hoje não foi um dia de comprar. No swing trade, aqui no gráfico diário, você se posicionar na ponta compradora, tá? As médias todas viradas para baixo, os indicadores. Esse indicador aqui é o TRIX, o TRIX, não sei como é que pronuncia. No final tem um X, então eu acho que é TRIX, eu estou testando, tá, os indicadores, porque com este layout eu tenho que limitar a poucos indicadores aqui embaixo, tá? Então eu passei a analisar aqui as agulhadas, o do setup lá, agulhado do Didi, tá? Mas ele usa vários osciladores, ele usa pelo menos uns 4, e o layout que ele utiliza é diferente, tá? Todos os indicadores dele não ficam embaixo do gráfico dele, ele coloca todos na direita, e porque para ele poder ver os detalhes e tudo mais. Então, com este layout, pelo menos para estudos, este layout é o ideal. Eu não testei o layout que ele utiliza, tá? Eu até consegui hoje, ontem, eu tenho que agradecer aí ao colega, ao Aristides, o grande amigo aí, que faz parte aí da Grafistas. Ele que me disse, ontem eu pedi aí, se alguém soubesse como mudar, fazer o layout, ele me disse no Profit aqui. E era uma questão assim de inteligência, Basta você colocar 2 gráficos, um do lado do outro, e aí você vai colocando todos os indicadores, e aí você deleta o gráfico, tá? Do lado direito. Você deleta o gráfico, e aí vai ficar só os indicadores do lado direito. E aí você tem um gráfico do lado esquerdo, ok?
Depois eu vou ver se eu consigo fazer direitinho para eu poder, né, o vídeo, quem sabe de amanhã, eu faço aqui, tá? Mostrando para vocês aqui no Profit como que se faz, tá? Mas eu consegui fazer, mas eu não consegui testar, tá? Eu hoje tive um dia cheio aí com muitas coisas para resolver e acabei não conseguindo acompanhar o mercado, etc. E aí não consegui testar esse layout. Mas por conta disso, por conta desse layout aqui de estudos, eu não posso, né, utilizar. Já é muito, né? Esses 3 aqui já são muitos, tá? Então eu tô testando. Né? Eu tava com o MACD aqui embaixo, agora eu tô com o Trix. Né? Eu tava lendo sobre cada indicador e eu vi que esse indicador aqui para tendência é o melhor. Ele é um oscilador também, etc. E você lê ele de uma maneira muito simples, tá? Ele tem um ponto zero, abaixo do eixo zero ele está baixista e acima ele está altista. Então, se você vê aqui uma agulhada de venda, mas ele está acima do eixo zero, então ele não está baixista, tá? E do contrário, a mesma coisa. Se você vê uma agulhada de compra e ele não está subindo e não passou do eixo zero, ele não está altista. E aí esse indicador, ele não considera os pullbacks, tá? Ele é mais lento e aí ele consegue pegar a tendência de uma maneira melhor. Tá? Captar a tendência de uma maneira melhor. São 3 médias móveis. Ele é o resultado de 3 médias móveis exponenciais, se eu não me engano. Tá? Ele pega uma média, associa aqui a média exponencial, aí ele faz a média da média, alguma coisa assim. Ele pega uma média e ele cria 2 como referência dessa primeira média. Se eu não me engano, a primeira média acho que é de 9, né? E aí ele cria uma segunda como referência da primeira e ele cria uma terceira como referência da segunda. Né? Ou seja, né, esses detalhes assim, técnicos é bom para quem quer estudar a fundo e entender. Né? Em termos operacionais, você tem que entender a lógica do indicador, né? O que ele indica. Tá? Isso é o suficiente. Então, nós tivemos aí um doji, um candle de dúvida. Tá, mas de qualquer forma o índice ele está baixista, né? Isso é sem sombra de dúvida. Né? Ontem eu havia falado que as bolsas caíram muito, né? Caíram muito, o SP500 caiu muito. E aí ontem teve uma queda muito forte. Eu sabia que hoje ia ser pullback, tá? Hoje é correção. Então os mercados eles funcionam como zigue-zague, né? Os preços eles andam como zigue-zague. Então ele forma, né, vamos supor que o zig é um movimento de alta e zag é um movimento de baixa. Ele forma um zag muito grande. Tá? Ele vai fazer um zig, né, ele vai subir um pouco para voltar a cair. Ele não cai consecutivamente. Você não olha para o gráfico e você não vai ver quedas consecutivas. Você vai ver zigue-zagues. Mesmo aqui, ó, quando você vê num gráfico candles baixistas um atrás do outro, aqui teve um movimento de alta e de queda. Todos eles tiveram, tá? Não foi quedas consecutivas. Então, se fosse quedas consecutivas, seria um candle atrás do outro, pegando na mínima. Aí iam ser vários Marubozu, né? Este Marubozu, este candle de força é o candle que a gente chama de barra elefante, onde ele praticamente não tem pavio, nem na parte superior, nem na parte inferior. Tá? Ele tem o corpo todo preenchido. Então vamos acelerar, vamos para o gráfico aí de 5 minutos, no mini índice. No mini índice hoje, vamos pegar aqui do início, do começo aqui, ó. Ele teve uma agulhada de venda logo aqui, ó. Né? As médias todas se cruzando. A média de 20 subindo acima das outras e a média mais curta caindo, né? A média de 8 caindo, as médias se cruzando. Então ele teve nessa região aqui uma agulhada de venda e que conduziu até este fundo, tá? Então ele teve uma agulhada de venda já no início do pregão. E aí aqui, olha só,
embora essas a gente tem que prestar muita atenção que a agulhada, o conceito de agulhada é muito simples, né? São as três médias passando dentro do mesmo candle, elas têm um ponto de encontro, né? O indicador aqui, ó, de index, as médias elas também se cruzam, elas podem não se cruzar exatamente sobre a média referência aqui do meio, tá? Mas se você identificou que as três passaram pelo mesmo candle aqui em cima, você saiba que, né, aqui o indicador, né, ele casa, a informação do indicador casa exatamente com a informação do candlestick, tá? Então é possível você olhar só o indicador e até mesmo sem as médias aqui você conseguir identificar esses pontos. Como o indicador ele é atrasado, né, não é instantâneo, não tem como ser instantâneo, o cruzamento aqui no indicador ele se deu depois, né, um pouquinho só depois do cruzamento. Mas como a gente tem como referência o candle posterior, tá? Nós temos o candle que faz a agulhada e depois tem o candle posterior, e aí depois deste segundo candle que a gente faz a entrada, tá? Então nessa agulhada aqui a entrada foi abaixo deste candle. Aqui, embora as três médias tenham passado por dentro deste candle e o preço tenha subido, né, o cruzamento, vamos ver aqui, ó, aqui o cruzamento se deu aqui, ele se deu um cruzamento, né, com a média mais curta subindo sobre a média mais longa, e aí quando a média mais curta sobe é um altista, né, mas não teve aí ele não andou consideravelmente porque a média de 200 períodos estava aqui em cima, né, por isso que eu gosto de usar a média de 200 períodos, né, ela foi uma resistência importante aqui, então por conta disso não teve êxito. E aí também no momento também aqui, ó, dessa agulhada, o Trix estava ainda subindo, tá? Então é necessário ainda, juntamente com a agulhada, você ver pontos de suporte e resistência, tá? Principalmente em relação às médias, ok? E aí ele teve uma outra agulhada de compra por aqui, ó. Vamos ver aqui, olha só, neste ponto aqui que as médias se cruzaram, vamos colocar aqui, exatamente, o ponto que ela se cruzou é o candle que teve as três médias passando dentro dele e subindo. Como o candle referência para a entrada é este daqui, então a entrada foi acima deste candle, tá? Teve aí 677 pontos, que foi de gain com esta agulhada. O Trix estava subindo, então, né, esta foi com êxito. Aqui também teve êxito, tá? É o seguinte, se alguém tivesse entrado aqui, ó, neste candle, né, entrou aqui neste corpo deste candle, beleza. Ele subiu quantos? Vamos ver. Ele fez um leve pullback aqui, depois ele subiu, e aí ele teve, este foi o candle de referência, então a entrada foi aqui, chegou a dar 154 pontos contrário, mas ele voltou e deu 523 pontos a favor, tá? Então também teve êxito. De qualquer maneira, de qualquer forma, teve êxito também. Então são três agulhadas aí no mini índice no gráfico de 5 minutos no pregão de hoje, tá? 3 agulhadas aí com êxito. Embora, né, foi um dia aí de volatilidade, né, teve aí essas 3 possibilidades. E vou colocar no contrato futuro aqui, contrato contínuo do mini dólar, ele subiu bastante, caiu até a média, isso aqui é um pullback para retomar o movimento de alta. A prova disso é que a média mais curta está voltando a ficar para cima, o Trix também está subindo, então, né, os osciladores aqui estão mostrando força altista no dólar, tá? Hoje foi apenas um pullback aí para a retomada da tendência de alta. Vamos ver no gráfico de 5 minutos. No gráfico de 5 minutos nós tivemos já no início do dia uma agulhada de compra. Aqui, ó, cruzamento das médias aqui, exatamente sobre este candle como referência, tá? Este candle aqui teve agulhada
Pode ver aqui, ó, o cruzamento das médias, onde exatamente as 3 médias passam por dentro do candle. Este aqui foi referência, teve um pequeno pullback, quando ele voltou ele acionou e aí subiu 39 pontos, tá? E aí quando ele cai, ele já forma aqui uma agulhada de venda. Vamos colocar aqui. Pois é, olha só. Aqui as médias se cruzaram, mas não teve nenhum candle dentro desta janela aqui que as 3 médias passaram dentro dele, tá? Quando olha só, a de 20 e a de 3, elas se cruzaram, a de 8 estava um pouco mais para cima. Então a agulhada ela não foi aqui, né? A agulhada ela foi exatamente aqui. Mesmo assim, a média de 20 ela não passou dentro do candle, tá? Embora ele voltou. Então, dentro desse contexto, quando você estivesse, né, ao longo do pregão, né, ao longo da negociação, vendo estes parâmetros, você não ia considerar como uma agulhada aí de venda, tá? Então, o candle, as 3 médias precisam passar por dentro do mesmo candle. E as médias que se cruzarem. Na agulhada de venda, a média de 20 passa por cima da média de 3 e a média de 8 vira para baixo. O contrário, também. Na agulhada de compra, as 3 médias passam pelo candle altista, a média de 8 passa para cima e a média de 20 vira para baixo. Elas se cruzam, tá? A média mais curta vai para cima, a mais longa vai para baixo no de alta. Na agulhada de compra. Na agulhada de venda, a média mais longa de 20 vai para cima e a de 8 vai para baixo, tá? Então, só no início aqui do pregão que teve, embora teve essa formação dessa perna de baixa, né, a gente não considerou aqui critérios válidos para uma agulhada, tá? Pelo menos aqui em relação aos candlesticks. Você pode ver também que, olha só, ele teve uma oscilação muito forte. Quando a média de 20 subiu, a média de 8 também acompanhou ela. Então, e a gente teve uma forte correção aqui, tá? Então, dentro dessa janela aqui, não teve. O mini dólar só teve esse no início do pregão, com possibilidade de 39 pontos. Tá? Na verdade, não é possibilidade de 39 pontos, não. Vamos ver aqui. O critério de saída é o encontro da média de 3 com a média de 8. Vamos lá. Entrada aqui, saída foi a 26 pontos, tá? Exatamente 26 pontos. Então, para fechar, vamos dar uma rápida olhada aqui nas ações. As ações que mais caíram. Foi RAP, HPV3, caiu forte. Vamos ver aqui o Trix. O Trix está em ponto negativo. Olha só, a média de 20 está virada para cima, a média de 8 está virando para baixo, indicando aí força baixista, candle de força baixista. Este candle aqui aconteceu a agulhada, as 3 médias passaram por dentro do corpo deste doji e agora tem um candle baixista, tá? Logo após. Este candle é o candle referência. Então a entrada é logo aqui abaixo, né? Nós temos uma agulhada de venda em RAP V3, tá? Aqui no gráfico diário, né? É o seguinte, como o segundo candle ele é referência, foi um candle de força, né? Um candle baixista de força. Pode acontecer pullback, tá? Pode acontecer uma correção para ele retomar um movimento de queda. Mas aí vai aí de onde você coloca o seu stop, o tamanho do stop, tá? Se você consegue carregar, como é uma agulhada de venda, é uma ação no gráfico diário, você tem que ver se ela, você tem que alugar a ação, tá? E aí para o tamanho do stop, a margem tem que ter pelo menos no mínimo 130% de margem, ou seja, vamos supor aqui, ó, 14,75. Vamos arredondar. Vamos supor que você vai vender aqui a R$15 e vai vender 1.000 ações. Então você vai vender R$15.000.
Esse é o valor, é a quantidade, o quantitativo que você vai vender. Você vai operar 15 mil reais na ponta vendedora. Ok. Para você operar, você vai ter que alugar 1.000 ações. E aí você paga o aluguel. O aluguel não é muito caro não, tá? De todas as ações, até as ações mais caras, não é. É 1%, 0,8% ao ano. Então é muito barato. Mas você tem que alugar. Se você não alugar, você paga multa. E a multa é altíssima. Então beleza, você alugou e você vai operar na ponta vendedora. Quando você opera na ponta vendedora, a dinâmica não acontece igual na ponta compradora. Se vamos supor que você vai comprar, vamos pensar na lógica inversa. Quando se você for comprar aqui, você ia comprar 1.000 ações a 15 reais, 15 mil reais. Na prática, o que ia acontecer? 15 mil reais da sua conta na corretora iam ser debitados. Tá? Simples assim. Você ia emitir a ordem, lançar a ordem. 15 reais, quero comprar 1.000 ações de RAP V3. Ok. O preço ia passar no book de ofertas, ia consumir as suas ordens. Pronto, você comprou 1.000 ações a 15 reais. Lá na corretora você tinha que ter acima de 15 mil reais, porque você vai gastar 15 mil com ações e uma quantidade com a corretagem. Beleza, tranquilo. Você tem lá, vamos supor que você tem lá 20 mil reais. Cobriu tranquilamente a sua compra. O seu dinheiro foi retirado, você comprou. Agora na ponta vendedora, o seu dinheiro ele não é debitado. A dinâmica que o mercado estabelece é a de margem. O dinheiro que você tem na corretora, ele é chamado de margem, tá? E você não deve ter apenas os 15 mil reais, o montante, o valor que corresponde à sua venda, tá? Em termos de volume financeiro, neste exemplo, você está vendendo 15 mil reais. Só que o mercado, a CVM, a Bolsa de Valores, ela exige que você tenha 100%. O que isso quer dizer? Você tem que ter 15 mil mais 100%. Então, no mínimo, você tem que ter 30 mil reais lá na conta da corretora, tá? Beleza. Somado a isso, a Bolsa, ela calcula, ela tem vários parâmetros lá para calcular, de acordo com a oscilação, com a volatilidade do ativo, do papel, ela calcula aí uma porcentagem. E aí vamos supor que essa porcentagem de volatilidade foi de 30%. Esse valor é um valor a mais que ela exige de garantia, de margem. Então vamos lá. Você tem que ter os 15 mil da venda, mais os 100% de margem, mais outros 15 mil, 30 mil, mais 30% de 15 mil. Tá? Vamos supor que é 4.500 reais. Então você tem que ter, para você operar na ponta vendedora aqui em Rapid V3, vendendo a 15 reais 1.000 ações, você tem que ter 34.500 reais na corretora. Aliás, mais do que isso, né? Porque tem a corretagem. Fora o aluguel das ações. Tá? Então assim, você pode ver que operar na ponta vendedora é caro. Tá? É caro. Por isso que a maioria dos que operam na ponta vendedora são fundos de investimento. Né? Eles têm milhões, alguns têm bilhões, né? E para eles, eles têm tranquilamente a quantidade de margem e etc e tal. Tá? Então, tem que ter todos esses parâmetros. O pessoal, não é só você ir lá e emitir uma ordem de venda e vender. Você vai conseguir, tá? Vender. Né? Principalmente se você tiver dinheiro na corretora lá, você vai conseguir vender. Depois, né, no final do dia, fechou o pregão, fechou tudo, a CVM vai lá, os sistemas, eles cruzam as informações e aí identificam que você não alugou, que tal. Já incide, meu amigo, na sua conta, direto vai para a sua corretora já uma ordem, você já vai receber multa e a sua corretora já vai mandar já uma ordem para você também. Eles vão mandar você comprar de volta, sei lá. Enfim, você vai arrumar uma confusão imensa. Uma confusão imensa é por conta disso, tá? Então, é mais caro você vender. E aí, pelo fato de você ter que ter um montante muito grande, tá? Você tem que ter um montante muito grande em relação à quantidade que você está vendendo. Você tem que ver se compensa, tá? Tem que ver se compensa você arriscar R$34.500 nessa situação hipotética aqui, para você operar vendido, e se o ganho ele vai ser bom. Então assim,
a gente calcula a relação risco-retorno baseado, né, na ordem de compra, né, o ponto que você comprou. Vamos pensar na ponta compradora, porque na ponta compradora é muito mais fácil, né? A situação normal que todo mundo consegue entender, mesmo quem nunca operou na bolsa, né? Você comprar uma coisa, gastar o dinheiro comprando, essa é a lógica, né? Essa lógica inversa de conseguir vender é só na bolsa de valores mesmo que tem essa maluquice, né? Mas assim, se você fosse, quando você vai operar na ponta compradora, né, aí debita o dinheiro na sua conta, etc. Para você calcular a relação risco-retorno, ela é muito fácil, né? Você vai comprar 15, vamos supor que o seu stop é 15,10. Então, vamos supor que 15,10, comprando 1.000 ações, o seu stop custaria, vamos supor, R$100, tá? Você comprou a R$15 e seu stop, a sua ordem de venda programada é a 15,10. Né? É um stop muito curto, né? Não é recomendável não, mas vamos supor, aí você está arriscando R$100, tá? Porque se ele cair, você vai... Aliás, se você está comprando a 15, o seu stop tem que ser R$14,90, tá? Eu estou olhando os preços aqui e estou invertendo a lógica. Mas então vamos lá, você comprou a 15, sua ordem de venda programada tem que estar abaixo do valor de compra, então R$14,90, 10 centavos abaixo, ou seja, você comprou R$15.000. Se o preço chegar a R$14,90, você vai conseguir vender a R$14.900. Você vai perder só R$100. Beleza. Dentro dessa lógica, desses parâmetros de preço, você consegue ver muito nitidamente a relação risco-retorno. Você está arriscando R$100 para atingir, vamos supor que o seu alvo seja 15,20. R$200. Então você arriscou 100 para ganhar 200. A sua relação é de 2 para 1. Você divide o seu lucro pela sua perda, pelo seu stop, o tamanho do seu stop. E aí a sua relação é de 2 para 1. Uma relação boa, tá? 2 para 1 é uma relação muito boa. Beleza, agora quando você vai operar na ponta vendedora, como é que você vai analisar a relação risco-retorno? Porque você não vai gastar, você não vai arriscar a quantidade que você está vendendo. Aqui no caso você está vendendo R$15.000. Não, você vai arriscar R$34.500. Então, o seu alvo na sua venda, ele tem que ser, não pode ser 2 para 1, tá? Ele tem que ser muito maior, muito, sei lá, 5 para 1, 10 para 1, tá? Tem que ser muito maior para compensar todo esse risco, ok? A não ser que você opere, ao invés de você ter stop, você opere com opções. Né, você protege com opções. Então você vendeu o papel, você aluga. Então a lógica é, vamos lá, vendeu o papel, você alugou primeiro. Primeiro você vai na sua corretora, entra em contato com o seu assessor e tal, para ver se tem esse papel para alugar. Antes de você vender, tá? Antes de você vender. Aí ele fala, tenho sim. Aí você vai lá e fala, reserva para mim que eu vou vender agora. Beleza, efetua a ordem aí. Você vai lá, efetua a ordem. No home broker, seja onde for. Você efetuou, ele já vai ver lá na tela dele, lá ele consegue ver que você operou, e aí, dependendo do procedimento interno lá da sua corretora, vai efetuar o comando, e aí também vai debitar na sua conta, né, vai segurar na sua conta a margem também da referente ao aluguel da ação. Beleza, você vendeu e alugou. Agora, ao invés de você colocar uma ordem programada de compra na direção contrária, você vai no mercado também e compra opções de call, tá? Num strike inferior. Então, se for assim, né, você já vai saber que o seu strike lá da sua call, né, você comprou a 15 e aí você compra opções de call, opções de compra a 14,50. Beleza, se o preço subir, você tem as opções e aí você vai poder exercê-las. Só que isso também tem um outro fator, né? Agora que eu estou pensando. Eu tô explicando aqui, mas eu estou raciocinando sobre a situação. Se o preço subir, ele vai exigir uma margem muito grande. Então, ou seja, você tem o risco dele subir muito, você ter que ter muito dinheiro de margem, mesmo tendo as opções lá para você exercer, você ter muito dinheiro de margem, para você se manter vendido ali, para não consumir a sua margem, para você conseguir fazer a operação de compra e zerar sua perda. Né? Ou seja, é muito complicado você operar na ponta vendedora, tá?
muito complicado na questão do swing trade. Então tem todo esse universo aí, né, de se operar aí na ponta vendedora. Eu nem esperava que eu fosse falar sobre isso, né? Acaba que os assuntos eles surgem, né? E aí eu já tô aí com meia hora de vídeo. Então eu vou ficando por aqui, tá? Pra não falar muito mais aí no ouvido de vocês. Então essa é a dinâmica, tá? De se operar na ponta vendedora. É um tipo de informação que você não encontra fácil na internet. Você encontra a informação na internet, muita informação. Você digita lá aqui, ó, Trix, né? Esse indicador aqui novo que eu tô usando. Você vai ver vários vídeos e tal. Só que muita gente não sabe explicar. Tá? Muita gente não sabe explicar. Então, assim. E aí, às vezes, um site explica de um jeito, outro explica de outro. E aí, até você conseguir entender o fio da meada, você se perde. Então, tem, né, uma série de. Você não tem que buscar. As pessoas falam assim: tem muita informação na internet, né? Pra que você vai pagar um curso de XYZ? Acontece que a informação que está na internet, ela está desorganizada. Tá? Quando você compra um curso, etc., a informação ela está organizada ali. Tá? Então, assim, às vezes você, como leigo, você não sabe, você não tem conhecimento da informação, né? Você não é detentor daquele conhecimento. Então, como é que você vai saber identificar qual informação você tem que consumir primeiro? Você vai fazer uma pesquisa na internet e você tem acesso a toda a informação desorganizada. Então você tem acesso a uma informação que você precisava de saber em quarto lugar, aí em segundo lugar, aí para você chegar a que você tinha que saber primeiro. Então é uma bagunça imensa, tá? Então até você conseguir identificar toda a informação, organizá-la na sua mente, entender a dinâmica da coisa para você efetuar. Porque na bolsa de valores é o seguinte, com um clique aqui, ó, um clique, você vende, você compra, tá? Você tem uma margem lá, mas se o preço aqui, ó, subiu 50%, a sua margem de R$ 34.500, ela não vai ser suficiente, tá? Não vai ser suficiente. Você tem que ir lá e ainda depositar dinheiro na corretora. Muita gente quebra assim, tá? Então, é muito fácil você perder dinheiro. E perder dinheiro sem saber executar um comando simples, tá? Uma operação de venda, uma operação de compra, né? Que pode ser uma coisa simples, mas simples é para quem já sabe. Para quem não sabe, não é simples. Entendeu? Então, assim, por isso que eu me deparei com essa possibilidade aqui, né? Nós estamos vendo aqui, ó, um setup de venda em Rapid V3. Beleza. Mas na prática, como que isso funciona? Tá? E na prática, quanto que eu tenho que ter de dinheiro para operar essa ação? Então, eu acho importante explicar, né, um tipo de coisa que você não encontra sempre ou em qualquer lugar, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.